Meus queridos, eu acabei de ler nesse instante, então, o conto A Casa Vazia, do Algernon Blackwood, retirado desse livro aqui, ó. Blackwood, Contos do Oculto, do Horror e do Sobrenatural, da editora Cartola, uma tradução excelente do F.T. Rossi. Gostei muito da tradução. Eu tinha lido um outro livro da Cartola, se eu não me engano foi... Eu acho que foi o do M.R. James. Eu não tinha gostado muito daquela tradução. Mas nessa daqui a tradução tá muito boa. É um conto mais ou menos longo, ele tem umas 20 páginas, não é um conto tão curto, né, de 5, 10 páginas, mas também não é um conto Stephen King de 50, 60 páginas. E, gente, que conto divertido, que conto legal, que conto excepcional. E, claro, nós vamos ter aqui uma personagem que me chamou a atenção. Quem me conhece, quem conhece o Rubens, quem conhece o Dervici, sabe que eu tenho um fraco por personagens, assim, idosos, especialmente idosas, né? Personagens mais velhas, personagens homens mais velhos, personagens de certa idade. E nós vamos ter aqui os dois protagonistas. Nós temos o jovem Shortcut, que ele veio visitar a tia dele no interior da Inglaterra. E nós temos a velha senhora, a tia... Olha que eu acabei de ler esse conto. A tia Julia. A tia Julia. E ele vai lá então para poder visitar, né, a tia Julia e tudo mais. Chegando lá, a tia Julia está esperando ele lá de fora da casa. E ela fala: antes de você entrar na minha casa, meu sobrinho e tudo mais, vamos fazer uma expedição sobrenatural. Aí a gente fica sabendo que a tia Julia gosta de coisas sinistras, coisas sobrenaturais, coisas do ocultismo, do outro mundo, esse tipo de coisa. E a tia Julia então leva ele para essa casa abandonada, essa casa vazia, que fica numa rua deserta, que ninguém passa por essa casa. E ela vai então, né, com o sobrinho Shortcut para essa casa e ela conta para ele: ah, nessa casa aconteceram diversos crimes, alguns assassinatos horrendos, muitas pessoas morreram nessa casa. Bem estilo a casa de Amityville, vocês sabem, né? A Ocean Avenue número 112, lá de Amityville. Só que aqui a gente já tem uma história ficcional, né? Lá é uma história verídica. Levem verídica, assim, ao seu modo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acredito na história de Amityville. Com ressalvas. Tem coisa ali que aconteceu, tem coisa que eu acho que foi exagerada no livro. Mas voltando aqui, a tia Julia leva então o Shortcut para essa casa, que misteriosamente a casa é número 13. E a casa, ela é igual a todas as outras casas da rua. Mas tem um porém. As outras casas da rua estão velhinhas, mas são habitáveis. Você vê que tem gente morando nessas casas. Essa casa aqui, de número 13, a tal casa vazia, ela está destruída. Parece que está desabando, parece que está sendo engolida por ervas daninhas, por mato, por árvores. E ela apresenta uma aparência ameaçadora. Só de você olhar para a casa assim, você já fica meio intimidado, sabe? A casa é estranha, a casa é sinistra. E a tia Julia começa a contar esses crimes estranhos que aconteceram nessa casa. E o Shortcut, como um bom cético: não, mas isso aí é coisa do passado, que não sei o quê. Pra que a senhora quer ver, quer entrar nessa casa? E ela fala: não, mas eu quero ver se tem mesmo coisa assombrada nessa casa. Então os dois adentram a casa, com uma observação da tia Julia. Ela fala: meu sobrinho não solta meu braço de maneira nenhuma. Olha pra você ver.
A véia gosta de coisa assustadora, coisa sinistra, mas a véia tá com medo. Ela não quer ficar sozinha. E eles adentram a casa. E a casa tá vazia mesmo por dentro. Não tem móveis nenhum. Você encontra uma ou outra coisinha aqui, um candelabro aqui, um candelabro ali, um porta-cinzeiro para charutos e cachimbos aqui e ali, um móvel muito estragado aqui e ali, mas a casa está tomada por bolor, está tomada por madeira estragada, por cupins, a casa está decrépita mesmo e muito vazia, tanto fisicamente assim de móveis, quanto de alma. Parece que a casa, sabe, a casa não tem espírito, mas a casa parece ter uma presença esquisita que paira por todo o ar. Muito estranho. E então a tia Julia, mais o senhor Shortcut, começam então a explorar a casa. Eles começam a andar pelos cômodos, começam a ir andando cômodo por cômodo. E como é um conto curto, são 20 páginas, coisas estranhas vão acontecendo. E ao longo do conto todo, o autor, o Algernon Blackwood, ele vai fazendo uma coisa muito legal, porque ele nos dá um vislumbre de alguma coisa sobrenatural, mas logo depois aquela coisa sobrenatural é meio que explicada, entre muitas aspas e com muita forçação de barra, pelo sobrinho Shortcut. E a tia Júlia vai ficando cada vez mais assustada, cada vez mais temerosa e agarrada no braço do sobrinho. Eles vão andando e começam a escutar barulhos estranhos vindos do segundo andar da casa. E o negócio vai ficando cada vez mais feio, porque tem uma certa hora que eles veem uma vela e essa vela se acende sozinha. E o cara fala, é porque essa vela já deveria ter sido usada por algum mendigo, e a brasa ainda estava quente, esquentou um pouquinho mais e acendeu sozinha. E a tia Julia fala, não, mas como é possível? Aqui está úmido, aqui está frio, como que a brasa conseguiu acender? Então o sobrinho Shortcut vai lá e apaga a bendita da vela. E não é que quando ele apaga, ele tem vislumbre de uma mulher toda de branco atrás da vela, olhando para ele. E a senhorita Julia, a tia Julia, vê também essa mulher. A mulher fica, a senhorita, a velhinha, fica assustada mais que tudo. Ele, não, foi só uma ilusão de óptica, que não sei o que, não sei o que. Eles vão explorando cada vez mais a casa e vão escutando barulhos esquisitos, vão escutando sussurros estranhos através dos cômodos da casa. E um vento quase sobrenatural sopra por dentro da casa, mesmo com todas as janelas fechadas. E a história vai seguindo em frente, em meio a esse clima pesado, a esse clima tenso que o autor constrói aqui, até que tem uma passagem muito legal, que isso foi vivido pelo próprio autor. Mais para frente eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o autor. Mas tem uma passagem aqui, eu quero ver se eu até encontro aqui, para poder ler para vocês. Mas é muito interessante, porque essa passagem que acontece com o personagem, o próprio autor, o Algernon Blackwood, viveu essa passagem. Vamos ver aqui então, se eu consigo achar essa passagem para eu poder ler para vocês. Ó, ele a encarou em um espanto mudo. Um espanto perigosamente próximo ao horror. Na verdade, era o rosto de sua tia, mas seu rosto estava mudado, como de 40 anos atrás. O rosto vago e inocente de uma garota. Ele tinha ouvido histórias daquele estranho efeito de terror que podia limpar o semblante humano de outras emoções, obliterando todas as expressões anteriores. Mas ele nunca pensou na possibilidade de ser literalmente verdade tal caso, ou significar algo tão assustador como o que ele via agora, pois a espantosa assinatura do medo estava escrita claramente naquele vazio absoluto do rosto de menina ao lado dele. E quando, sentindo seu olhar intenso, ela se virou para ele,
Shortcut instintivamente fechou os olhos com força para bloquear a visão. Olha pra vocês verem que sinistro. E o próprio Algernon Blackwood viveu uma situação semelhante. Ele viu o rosto de uma pessoa mudar na frente dele. Agora eu abro um parêntese aqui, porque a vida do próprio Algernon Blackwood foi muito legal. Ele veio da Inglaterra, morou por muitos anos na Inglaterra, filho de pais bem de vida e tudo mais, só que ele quis caminhar com suas próprias pernas, quis calcar caminho e seguir sua vida sozinho. E então ele foi para os Estados Unidos, primeiro ele foi para o Canadá, investiu em uma fazenda, a fazenda faliu, investiu em outros negócios, todos os negócios dele faliram. Então ele se viu muito interessado pelo oculto. Ele acabou entrando em duas sociedades ocultistas. A primeira é a sociedade que foi fundada pela Helena P. Blavatsky, uma grande assim, ocultista da época. E cadê o nome da bendita da sociedade? Sociedade Teosófica, que foi fundada em 1875 em Nova York pela russa Helena P. Blavatsky, que depois escreveu alguns contos de terror também ficcionais. Depois de um tempo que ele passou nessa sociedade, ele acabou ingressando em outra sociedade, a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Essa foi fundada em 1888. E era uma sociedade secreta que concentrava seus estudos em hermetismo ocidental. E quem fazia parte dessa sociedade? Nada mais, nada menos do que Arthur Machen, aquele grande autor que a gente gosta tanto, que já escreveu O Grande Deus Pan e diversas outras histórias que a gente já falou aqui no canal. Se der, eu coloco aqui nos cards para vocês o link da playlist com vários contos que eu já trouxe aqui para o canal. Ele fez parte, então, dessa sociedade hermética. E uma coisa bem interessante é que teve uma iniciação dele nessa sociedade hermética. E essa iniciação, essa cerimônia de iniciação foi aqui, então, publicada em um jornal, no Starlight Man. E olha para vocês verem a descrição de como foi a iniciação dele. E dizem que a iniciação, escrita pelo Mike Ashley, tem então influências de magia hebraica, cabala e de magia dos maçons. Olha para vocês verem. A cerimônia era maçônica em estrutura. Blackwood estaria com os olhos vedados, vestido em um robe preto até os tornozelos que amarrava na cintura, com uma corda preta trançada em 3 e sandálias vermelhas nos pés. Depois de meditar sozinho em um quarto escuro por cerca de 15 minutos, ele seria então levado por uma corda amarrada em seu pulso, direto por seu guia. Ao ser levado ao templo, a água seria jogada em suas mãos e robe, como purificação, incenso esfumado ao redor dele. Ele seria então levado ao altar, onde faria seus votos e juramento de segredo à fraternidade. Olha pra vocês verem, gente. Ou seja, Algernon Blackwood, não só nessa história, mas em diversas outras histórias deste livro e de sua extensa carreira, ele colocou muitas coisas que ele viveu, que ele vivenciou, porque ele também era entusiasta do ocultismo, do sobrenatural, em especial de poderes da mente, poderes que a mente humana não tinha destravado ainda, sabe? Coisas que a mente humana pode fazer, mas que a gente ainda não tinha acesso. E ele colocou isso em diversas histórias, inclusive nessa que a gente está conversando hoje, com essa mudança de feição da tia dele, que foi uma mudança de feição que o Algernon Blackwood presenciou numa visita em uma casa mal assombrada com uma das colegas que estavam ali com ele. Olha para vocês verem que interessante. No geral, assim, é um conto delicioso de ler, é um conto bastante rápido, uma leitura bem fluida, uma leitura assim muito gostosa de ler.
Eu queria saber o ano que o conto foi publicado, mas esse aqui foi sua primeira publicação ficcional, publicada em 1906 no livro The Empty House and Other Ghost Stories. Foi a primeira história dele, o primeiro livro dele, e ele foi convencido pela editora dele, a editora britânica dele, a publicar esse livro, porque ela leu esse conto, ficou apaixonada e falou: eu quero mais histórias. E ele então pegou do fundo da sua gaveta várias histórias que ele já tinha escrito, escreveu outras para esse volume e publicou então esse livro, The Empty House and Other Ghost Stories, A Casa Vazia e Outras Histórias de Fantasmas, que creio eu que deve ser mais ou menos o que a gente teve aqui naquela publicação da Record, né? A Casa do Passado e Outras Histórias de Fantasmas. Eu acho que é mais ou menos por aí, deve ser mais ou menos baseadas as mesmas publicações. É um conto divertidíssimo, é um conto que tem assim elementos góticos, mas eu não encaixaria esse conto numa história gótica, eu encaixaria ele em uma história de fantasmas, em uma história assim de assombração, é uma história de investigação fantasmagórica, uma história horrorífica. E é muito legal, gente, é muito divertido, é muito bom. Como eu disse, a tradução desse volume tá muito boa, pelo menos desse conto que eu li, tá muito legal, tá muito bem feita. Parabéns para a editora Cartola por ter feito uma tradução excelente para esse livro aqui, para esse conto. E, claro, ao tradutor F.P. Rossi por ter feito uma tradução muito boa, uma tradução muito clara, uma tradução muito limpa, uma tradução assim que faz a gente compreender a história sem tirar a essência da escrita do autor. Gente, que conto legal, fica a dica aí. E como eu disse para vocês, quem quiser comprar esse exemplar, eu vou deixar meu link da Amazon nesse livro aí embaixo nos comentários, viu, gente? Não esqueça de deixar o dedão pra cima aí. E essa foi a nossa história. Que conto legal, gente. Celina, muito obrigado por me indicar a leitura desse conto, porque eu amei, 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 amei. Já abri o livro assim com chave de ouro. O próximo conto a seguir chama Para Cumprir Sua Promessa, mas a gente vai ler outro conto de outro livro aqui. A Canzinho veio aqui falar um oi. Deixa eu mostrar o meu amarelo, meu amarelo goido, meu fofulho, meu amiguinho do coração. Você tava dormindo? Tava dormindo? Olha aqui, gente, que gotosura. Deixa eu pegar ele no colinho, igual o bebezinho. Deixa, Racan. Olha, igual o bebezinho, É meu amarelo. Meu amarelo fofo. Meu gotoso. Pronto, pode ir pra caminha. Ele quer ficar na minha cama hoje, gente. Pode ir pra caminha. Porque eu sei que você quer dar uma cochiladinha aqui na cama, né, rapazinho? É, meu amor.